Queria trazer uma palavra, eu queria ler com você Tiago, por favor, capítulo 1, versículo 26. Diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana-se a si mesmo, e a sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião de Deus, o nosso Pai, pura e imaculada, é esta: cuidar do órfão, da viúva, em suas necessidades, e apartar-se do pecado. Algumas versões vai dizer não se contaminar com o mundo. Amém? Amém? E eu queria falar da verdadeira religião hoje. Queria falar da verdadeira religião e falar um pouco da essência. Nós somos um culto de ceia, e eu queria falar um pouco da essência da Abba Pai, um pouco da essência daquilo que a gente acredita. Porque a gente não está num projeto de um orfanato porque é legal e está na moda. Aliás, não está na moda gastar 3,5 milhões num orfanato, não está na moda. A gente não construiu um aba social com 11 milhões porque está na moda, porque não tinha o que fazer. Não, tem muito o que fazer, mas a gente acredita naquilo ali. Então a gente se movimenta no que acredita. E a igreja, a comunidade Abba Pai, não pode se perder no seu propósito maior, que é o quê? Refletir Jesus. Como comunidade de fé, nosso principal papel é refletir Jesus, andar no centro da vontade dele, cumprir o propósito que ele nos deu. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas a igreja não pode se distrair com ofertas, com presentes dos amantes que querem roubar a igreja de Jesus, querem vender para os políticos, substituir os púlpitos da pregação por palanques e fazer de pregações do evangelho pregações coach, para fazer você se sentir bem. O evangelho nos faz se sentir bem, mas antes ele nos confronta, nos chama com graça, nos chama e nos recebe de qualquer maneira, mas não nos deixa de qualquer maneira. O evangelho aceita todos, mas não aceita tudo. O evangelho muda, ele nos transforma, ele muda a cosmovisão da nossa mente, ele transforma a nossa forma de ver a vida. E esse texto que eu li de Tiago, e é só para deixar de pano de fundo, esse Tiago não é o Tiaguinho nem o Tiagão lá do The Chosen. Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus. Para quem não sabe, Jesus teve irmãos e irmãs de sangue. Maria teve filhos, ela coabitou com José depois de Jesus. Ela teve Jesus virgem, mas depois ela teve filhos e filhas, e um desses era Tiago, irmão de Jesus. Ele que escreveu essa carta. E essa carta de Tiago é uma carta prática. Ela é uma ortopraxia da Bíblia. O que seria isso? Ortodoxia seria a estrutura óssea do corpo. Ortodoxia. Então o corpo precisa estar firmado numa estrutura. Nós, como igreja, precisamos estar firmado na palavra de Deus. É a nossa ortodoxia. Não podemos brincar com outra fonte. É o nosso asfalto, é a coluna vertebral. Mas a ortopraxia é uma estrutura óssea, sem nervos, sem carne, sem sangue correndo, não tem vida. Então o evangelho, ele tem uma estrutura que a gente não pode fugir, mas ele tem vida. E a Bíblia nos ensina que Jesus vai mexer a nossa estrutura com a palavra dele, e vai colocar a palavra dele dentro de nós. Mas isso vai resultar em práticas mudadas, em transformação de atitude. Não existe evangelho que não muda, que não transforma. Não é evangelho, é cosquinha gospel, é qualquer outra coisa, mas não é evangelho. Pode nos fazer chorar, pode nos emocionar, mas não é o evangelho. O evangelho também nos emociona, o evangelho também nos faz chorar, mas ele transforma.
Posso ouvir um amém? Não tem problema cair no chão pelo poder de Deus, porque não tem problema. Na Bíblia tem relatos de pessoas que caíram no chão. O problema é levantar do jeito que caiu. Então não foi Jesus que derrubou. Esse Jesus derruba, ele tem um propósito. Amém? Estamos juntos até aqui? Então esse texto que a gente leu vai falar dessa ortopraxia, dessa mudança que vai mudando o nosso coração e mente e vai nos conduzindo para um lugar. E ele começa dizendo que aquele que tem religião, mas não guarda a língua, não adianta nada. Não adianta nada eu ser um crente e quando eu morrer um caixão para mim e outro para a língua. Não adianta nada eu ser um crente e achar que você é melhor que o outro crente de outra igreja, de outra denominação. É isso que a Bíblia está dizendo. Se a gente não guarda a língua e usa para murmurar, usa para atacar e maldizer, em vez de abençoar e adorar a Deus, nós estamos errados. Então a nossa religião é pouca validade. Ou seja, uma religião pura que Deus se agrada tem a ver com a nossa postura na língua. É claro, irmãos, que tem um processo na vida de cada um. E nós estamos numa ascendência. Posso ouvir um amém? O que é ascendência? É um processo contínuo. Então você e eu estamos num processo contínuo de transformação. A obra não parou, amém? Ele está fazendo a obra. Teve um irmão que se batizou, me procurou depois do batismo, me encontrou, não sei se foi no shopping, não lembro. E ele falou: pastor, nossa, eu me batizei, Nossa Senhora. Eu falei: Nossa Senhora dos Evangélicos? É que ele é a linguagem. Nossa, teve um irmão que... É verdade, eu acho muito legal isso. E na hora do batismo, na hora de batizar, ele fez o sinal da cruz, meu querido. Porque são coisas que a gente tem de costume, e à medida que a gente vai andando com Jesus, ele vai trabalhando isso na nossa vida. Algumas coisas vão saindo com o tempo. Eu lembro que quando eu me converti, eu ainda ouvia música que não era cristã, né? Led Zeppelin, Legião Urbana e essas coisas aí, Mamonas Assassinas. É um tempo escuro da minha vida, um tempo difícil. E eu lembro que eu ouvia essas músicas todas. E eu me converti, me batizei. Olha que louco, no dia que eu me batizei, eu saí do outro lado, sabe como? Molhado. Porque eu não parei de ouvir as músicas no outro dia. Mas aí o Espírito Santo, na caminhada, começou a falar comigo que aquelas canções não deveriam mais ser ouvidas, porque lembravam de coisas que não eram mais para mim, não me pertenciam mais. E o último CD foi do Mamonas Assassinas. Teve que jogar fora. Rasguei, já que não serve para mim, passei no sarapico assim, acabei com tudo. Não serve para ninguém. Então, quem está entendendo? É uma postura, mas tem mudança. Não existe evangelho sem mudança. Você muda a forma de tratar, porque o texto diz que a verdadeira religião é não se contaminar com o mundo. Pastor, o que é não se contaminar com o mundo? É não andar perto de quem não é crente? Não. Não se contaminar com o mundo é não deixar as filosofias do mundo engolir a sua vida em detrimento do reino de Deus. Então quem é que conduz a sua casa? É o reino de Deus. A sua forma de tratar a sua esposa não é segundo os padrões do mundo, é segundo os padrões de Deus. A sua forma de ser filho não é segundo os padrões do mundo, é segundo os padrões de Deus. A sua forma de ser esposa não é segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões de Deus. Porque Deus vai transformando você de glória em glória. Quem está entendendo? Então, a verdadeira religião fala da língua, desse processo de mudança, fala da contaminação com o mundo. Você começa a ser diferente, a andar diferente. Se todo mundo na sua empresa tem amantes, você não tem. Se todo mundo joga no tigrinho dos seus amigos, você não joga, porque o seu dinheiro não é amaldiçoado, o seu dinheiro é uma bênção, e se é uma bênção não é para jogar onde não deve. Posso ouvir um amém? E se você joga no tigrinho, assim diz o Senhor. E não é para expor você, não. Ninguém está pedindo você levantar a mão. É para mostrar para você que Ele te ama. Ele não quer que você coloque o dinheiro e destrua a sua casa daqui a pouco. Eu estou recebendo famílias aqui destruídas já, que apartamento, carro, foi tudo embora, em jogos desse tipo, bets legalizadas. O diabo também sabe legalizar o que não presta. Quem está entendendo? Então, essa transformação, amém? Quando eu me converti, quando nós nos convertemos em Avive, eu vim da igreja católica, apostólica, romana, e quando eu me converti, eu comecei a aprender aquilo que foi me ensinado. E eu comecei a fazer campanha de 7 semanas. Campanha da vitória.
campanha da conquista, campanha do milagre urgente. E nome, dava nome para os negócios, e campanha. E eu fui fazendo campanha para pedir coisa para Deus, para ser promovido no trabalho, e tantas outras campanhas para ganhar coisas. Só que a gente começou, eu e minha esposa, a mergulhar na palavra. A Vivi teve uma conversão incrível, uma mudança a conversão é literalmente uma mudança de direção. E ela teve essa mudança de direção. A nossa casa começou a caminhar para outro lugar, e a Bíblia se tornou não um objeto de decoração, mas algo real para nós. E a gente começou a comer a Bíblia, ler a Bíblia. Pegamos o carro, fomos para Belo Horizonte, loucura, nós íamos com Versalhes, e Deus salvou na última hora. E nós, apaixonados por Deus, e começamos a ouvir coisas diferentes daquilo que foi ensinado. E eu comecei a conhecer um Jesus que é diferente. Um Jesus que não cobra para pregar, não cobra para fazer milagre. Um Jesus que não manda alguém no inferno porque dá ou não dá o dízimo. Um Jesus que não tem área VIP. Um Jesus apaixonante, irresistível. Eu falei, eu não quero mais esse Jesus das campanhas. Eu quero o Jesus simples. E a gente começou a tentar entender o que Jesus queria da gente. E Ele começou a mexer com a nossa estrutura. Ele começou mudando as nossas orações. Nossos pedidos mudaram. Não era mais para ter um apartamento, uma casa. Não que seja errado, entenda. Mas as nossas orações começaram a mudar. A gente quer Deus. A gente quer mais de Deus. Onde tem mais de Deus? E nós fazíamos loucuras para ter mais de Deus. Tudo que era preciso, nós faríamos. Meu Deus, tanta coisa que a gente fez. A gente botou nossas filhas na estrada, indo para Belo Horizonte 8 anos seguidos, atrás de Deus. A gente queria mais, onde tem mais. E a gente começou a ouvir Deus, e Deus começou a falar conosco. Olha, eu estou em lugares que a igreja não percebeu. E eu comecei a perceber que tinha no culto, campanha do empresário, culto do empresário, tinha tudo, mas não tinha campanha do negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não tinha movimento da igreja para tocar naquele que está à margem. E Deus começou a falar conosco do órfão da viúva. Salmos capítulo 68 vai dizer: defensor da viúva e pai do órfão é o Senhor. Eu comecei a entender, então, se Ele é o pai do órfão, cuidar do órfão é o meu chamado. Porque se o meu pai ama o órfão e ele é o pai do órfão, eu vou cuidar do que o meu pai tem. Quem aqui tem filhos? Se alguém bater no seu filho, você concorda que você bate também nessa pessoa? Porque ninguém vai bater no seu filho, amém ou não? Sim, por quê? Porque é seu filho. Depois a gente pede perdão na ceia. Mas eu vou dizer, claro que ninguém bate no seu filho. Mas deixa eu fazer o lado inverso. Se alguém começar a dar presentes para o seu filho, se alguém começar a dar doces para o seu filho, se alguém começa a cuidar do seu filho e dar roubo ao seu filho e começa a pagar os estudos do seu filho, você vai amar quem? Essa pessoa. E vai agradecer quem? Essa pessoa que está cuidando do seu filho. Sim ou não? A gente começou a entender que cuidar do órfão, cuidar do necessitado, era cuidar daquilo que Jesus amava. E a gente entendeu que a missão da igreja, uma das missões mais nobres da igreja, é cuidar daquele que é invisível, cuidar daquele que ninguém está vendo. É claro, e o texto diz que Deus quer que a gente cuide do órfão, da viúva. E você entende que órfão, claro, é aquele que é ausente de pai, de mãe. Você entende, claro, que a viúva é a mulher que perdeu o marido. Mas a gente concorda que naquela época a viúva tinha falta de amparo. Hoje uma viúva se falece, dependendo da viúva vai agradecer o marido, porque vai ficar uma pensão. As mulheres hoje estão amparadas por alguns seguros que não tinha antigamente. Então você concorda comigo que a viúva não é necessariamente a desamparada por um marido, mas aquela que de alguma forma está com falta. É a mulher com falta, tem ausência de algo que o dinheiro não compra às vezes. Às vezes é a atenção, é o carinho, é um abraço, é verdade, compaixão. O órfão pode ser de pai vivo. Aliás, tem muitos órfãos de pai vivo. Então, o órfão, a viúva, quem é o órfão, a viúva, pastor? É o necessitado. É aquele que precisa, de alguma forma, de mim e de você. E aí, no último domingo,
eu ministrei a mesma palavra em todos os cultos, mas no culto das 5 da tarde foi um culto diferente. Eu ia ler o texto, acabei não lendo, e quando eu percebi, a gente começou a ministrar, e de repente, como a Vivi não estava, eu fiquei mais à vontade, botei umas fotos, umas coisas aqui no telão. Quando ela não está, eu fico mais solto. E aí, eu cheguei em casa na segunda-feira, fui ver as fotos antigas, fotos de época que a gente ia no presídio. Não tinha YouTube, tinha Instagram. Eu só li Mateus 25:31, que diz: estive preso, foste me ver. Estava nu e me vestisse. Estava com fome e me deste comida. Estava enfermo e me visitaste. Preso e foste me ver. Eu só li isso e eu falei, então Jesus está dizendo que... E o texto diz que as pessoas vão dizer: Senhor, quando que eu te dei comida? Jesus disse, a resposta foi: todas as vezes que você deu para um necessitado, o menor dos meus irmãos, foi para mim que você fez. E eu falei: Jesus, então se você está nesse lugar, eu quero ir. E eu não estava nem aí. Eu queria estar onde Jesus queria que eu estivesse, onde eu encontraria Ele. E aí, vocês vão ver as fotos. Quero preparar você antes do susto. A Vivi, quando me conheceu, quem lembra dos Thundercats, o olho de Tandera? A Vivi tinha o olho de Tandera. E o olho de Tandera, para quem não lembra, dá uma visão além do alcance. Thunder. Ó, o pessoal lembrou. E você vai ver que só ela. Eu era um banhado. Um terreno que ninguém dava nada, ninguém queria. Ela olhou e falou: dá um condomínio aqui. Cercou, aterrou, botou dente. E agora eu estou virado num condomínio fechado. Classe média, média baixa, mas estou ali. Tá? Lotezinhos de 400 metros quadrados. Então, e aí eu estava vendo as fotos lá em casa. Eu falei, o Espírito Santo falou para mim: mostra para a igreja. Batiza eles com a paixão por aquilo que eu amo. Mostra para eles que a igreja não vai se perder. A igreja não vai se perder. Irmãos, eu quero só lembrar você de uma coisa antes de eu mostrar. Quem aqui sabe teologia, Bíblia? Quem aqui sabe qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? A Bíblia diz que era porneia. A palavra lá a palavra para o pecado de Sodoma e Gomorra era prostituição. Ok? Amém ou não? Sodoma e Gomorra foi 2 cidades queimadas, de tanto pecado que tinha. Queimadas. Ló saiu e a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Quem lembra disso? Ok. Então a gente lembra que Sodoma, o pecado de Sodoma era o quê? Prostituição. Mas deixa eu ler um texto para você de Ezequiel. Olha o que diz. Presta atenção. Olha aqui. Ezequiel 16:49. Este foi o pecado de Sodoma. Opa, o texto está dizendo qual é o pecado de Sodoma. Este foi a malignidade de Sodoma, o pecado dela. Ela e suas filhas eram arrogantes. Peraí, não é prostituição? Presta atenção. Eles eram arrogantes. Algumas versões diz soberbos. Sodoma era soberba, arrogante. Eles tinham fartura de alimento e viviam sem a menor preocupação, mas não ajudavam os pobres e os necessitados. Peraí, qual era o pecado de Sodoma? Prostituição, pastor. O texto está dizendo que não foi prostituição, foi arrogância. E quando ela prosperou, ela esqueceu do necessitado. O que eu aprendo aqui? Que quando eu deixo de fazer o que Jesus mandou eu fazer, eu vou aceitar a proposta que o diabo tem para me fazer. Para você entender melhor, Davi era rei de Israel. Eu quero que só pedagogicamente você fale uma frase comigo. Davi
rei de Israel, era tempo de ir para a guerra. Davi ficou. Só pedagogicamente, era um tempo de ir para a guerra, Davi não foi. Era o tempo do quê? De ir para a guerra, Davi não foi. E ele ficou no terraço, viu uma mulher tomando banho. Pergunta, ela tomava banho, ela só tomou uma vez banho ali? Não, ali ela tomava banho. Como que Davi nunca viu? Porque ele estava na guerra. Quando ele não foi para a guerra, que era o lugar dele, ele viu o que não era para ver. Todas as vezes que eu deixo de fazer o que Jesus mandou eu fazer, eu vou ter tendência de fazer o que o diabo me sugere. Quando eu não estou no lugar que Jesus deseja que eu esteja, a arrogância vai tomar conta do meu coração. E a prostituição é uma consequência de eu estar fora do lugar. E eu deveria. Então o diabo, ele não precisa botar um laço de pecado no meu e no seu coração. Basta nos prosperar e colocar arrogância. Basta fazer dessa igreja denominada Abba Pai uma igreja financeiramente próspera, sem olhar para o necessitado. E daqui a pouco nós estamos fazendo barganha com o púlpito, fazendo palanque político, e negociando e fazendo da igreja um grande network de interesse pessoal. Nós vamos nos perder quando deixarmos de fazer o que Jesus mandou fazer. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que eu gosto. Ela diz: quem tem tempo para amar não tem tempo para odiar. E se você focar naquilo que Deus mandou você fazer, amar sua esposa e se dedicar para isso, cuidar dos seus filhos, se dedicar para isso. Se nós como igreja não perdemos o foco de cuidar do que Jesus mandou cuidar, o diabo pode sugerir à vontade, nós não vamos ceder às tentações dele. Porque essa igreja, nós como comunidade podemos nos perder. Irmãos, eu conheço várias comunidades de fé que começaram bem, irmãos. Eles não começaram mal, mas no meio do caminho foi perdendo o propósito. E perdendo o propósito, foi sugerido propósitos do diabo. E ele vai sugerir sempre um propósito. Pensa num cara sugestivo, é o diabo. Olha, uma boa opção é transformar as pedras em pães. Olha, outra opção também é subir aqui no alto aqui e olhar. Olha tudo isso. Ele sabe sugerir. Então, o pecado de Sodoma foi esse. Por que você está falando isso, pastor? Porque quando nós como igreja esquecemos do que Deus nos chamou para fazer, corremos o risco de fazer o que o diabo sugerir. Tem uma frase de um pastor que eu gosto, que ele fala: quando a gente trabalha para Deus por dinheiro, nós podemos trabalhar para o diabo por um salário melhor. Então, o que Deus tem... Pentecostal assim, né? E grita, pai. Quem está comigo aqui? Então, eu queria compartilhar com você algumas fotos, para a gente só compartilhar algumas pequenas histórias do que a gente viveu e tem vivido. Esse de verde não é um craqueiro, sou eu, tá? Antes de qualquer coisa, era pescoço e orelha. Ah, não tá, lá tá? Ah, que pena, essa aqui não tá funcionando, ó. Olha ali. Pode passar. Pode. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual. Vai. Pode passar, por favor. Olha aqui. Parece que eu saí de um cavalo, olha aqui. Não, fala. Olha, e abre parênteses e fecha parênteses ali. Não, parece que eu saí. Abba Horse, que tem alguém? Eu vou lá no Abba Horse. Essa época, quando eu saltava de vara, a vara dizia: agora é minha vez. Meu Deus, pode passar. Tem mais assustadoras ainda. Não, olha ali. Eu estava crente, tocando. Ó. All Star, olha ali, meu querido. Hã?
aqui. Isso aqui é no presídio de Santo Augusto. Pode, próximo. Ó. Jesus. Pode passar. Ó, essa foto aqui. Meu Deus, aparecia um craqueiro mesmo. Aqui. Era ruim, né? Essa foto aqui eu deixei, eu conversei com o Clóvis. O Clóvis já é um testemunho público. O Clovinho, ele era um dos líderes do grupo que nós tínhamos lá no presídio. Ele caiu. Quando ele caiu, ele caiu porque ele tinha uma coisa para ser respondida do passado. Ele já tinha se convertido. Então o Clóvis já era um homem de Deus, né? É semelhante a teve um irmão da nossa casa aqui que também teve esse testemunho, né? Da casa, né? Lindo testemunho. E já estava crente, mas ele tinha uma pendência na justiça. E o Clovinho voltou, foi para a cadeia por causa disso. E o Clovinho estava crente lá. E eu lembro quando eu cheguei lá, eu fui as primeiras vezes, o Clóvis falou: pastor, vamos ceiar. Eu queria ceiar. Falei: Clovinho, mas você não está ceando? Não, pastor. O pastor que vem aqui evangelizar a gente, ele disse que nós não podemos ceiar porque nós não congregamos em nenhuma igreja. E nós não somos dignos para ceiar. Eu falei: vamos abrir a Prison Break Church agora. Só botar uma plaquinha na porta do presídio. Aí ele falou: pastor, eu não posso ceiar. Falei: pode sim, querido. Sexta que vem eu vou trazer o pão e o suco, nós vamos ceiar. E aí na outra sexta eu levei o pão, só que eu levei o suco de uva. Sabia, não podia entrar suco de uva. Não pode, tem que ser transparente. Aí me deram água, garrafinha de água. Eu entrei com garrafinha de água e pão. E aí eu fui entrar na cela assim, estava entrando para ceiar. Quando eu estava entrando, o Clóvis e mais 2 irmãos que estavam esperando pela ceia fazia 6 meses me viram entrando. Quando eu estava entrando, eles saindo algemados, porque eles estavam indo para um procedimento no psicólogo. Quando eles estavam saindo, ele olhou para a ceia, ele falou: a ceia está aí, pastor. Eu falei: a ceia está aqui. Pastor, eu vou lá, não vai embora, espera eu voltar que eu quero ceiar. Eles saíram e começou, era 3 da tarde, irmãos, 3:30, 4 horas, eu cantei tudo que eu tinha, repeti as músicas, esperando o Clóvis chegar. E o Clóvis não chegar. Deu perto das 5 horas, eu tive que ceiar. Eu tinha que sair. A gente ceiou. Na hora de sair, o Clóvis abriu a porta para mim sair, o Clóvis entrando. Não. Os dois dele. Acabou a ceia. Não, a gente queria ceiar. A gente, espera um pouquinho, dá para ceiar com a gente. Aí a gente: não, já deu horário, tem que sair. Não, vamos ceiar. E eu falei: Clóvis, faz o seguinte, sobrou pão e tem água ali, ceia vocês 3. Ele: pastor, mas eu não posso. Não pode por quê? Eu não sou diácono e nem presbítero. Rapaz, quem disse isso? Não, porque eu aprendi que só pode cear se tiver um ministro junto. Eu falei: vem cá que eu vou te consagrar agora. Eu botei a mão na cabeça dele e falei: consagra ele diácono, presbítero, o que ele quiser, Senhor. Discípulo de Jesus, não tem cargo melhor do que esse. Te consagro discípulo de Jesus. Ele entrou, ceiou. O Clóvis hoje é pastor da Igreja Batista na Mina do Mato, aqui em Criciúma. Mandou uma mensagem semana passada: Telmo, tu prega em igreja pequena? Falei que eu lembrei de uma frase de um pastor: quem tem igreja pequena é o Satanás. Não existe igreja pequena, querido. Eu vou dia 27 de novembro agora, eu vou pregar na campanha da vitória. Quero dar vitória, então da minha filha eu vou. Campanha da vitória, vou pregar lá na igreja do pastor Clóvis. Do pastor Clóvis. E tantos testemunhos. Eu lembro quando a gente foi, antes de ir para Belo Horizonte, eu fui uma sexta-feira, penúltima antes de ir para o presídio. Depois eu ia para Belo Horizonte. Era a última vez que eu iria no presídio antes de viajar para Belo Horizonte, ficar 2 anos lá, 1 ano e meio lá. E eu fui numa sexta-feira e eu entrei dentro do presídio e aconteceu 2 coisas que me deixaram preocupados. Qual foi a primeira? Eu entrei na cela D lá,
E eu entrei numa cela, e daí, galera, tudo bem? Aí um cara fez assim, tirou o fone e falou: o que foi, pastor? Não, o que foi? Não, eu estou conversando no celular com a minha mãe aqui. Eu falei: conversando com o celular? Eu não devia ter ouvido isso. E eu saí. Quando eu entro na outra cela, um ex-soldado do exército: daí, sargento? Eu falei: na frente de todo mundo. Eu estava meio 007, porque o pessoal não é muito fã de militar. Eu pensei: gente, isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, teve uma batida na Aladê. Tiveram uma denúncia que tinha celular lá dentro. E quem que eu imagino que eles imaginaram que denunciou? E aí, na outra sexta, estava marcada a próxima visita, a última. E diante de Deus, irmãos, tinha um irmão que ia comigo. Não sei se o Mateus está aqui, o Zoca está aqui. O Mateus, como o Zoca é o apelido. O Mateus foi comigo. O Mateus é a primeira vez que ele ia. E aí, o Mateus todo empolgado: nossa, semana que vem nós vamos lá quebrar tudo, vai ser um bagulho louco. E ele falava: esse vai ser louco, bagulho louco. Esse vai ser louco. Eu falei, e eu estava apavorado. Por que eu estava apavorado? Porque na minha mente começou a vir seta do diabo: eu vou te matar. E eu fiquei em crise, porque eu não sabia se era seta do diabo ou era Deus me dizendo: não vai. Diante de Deus, eu não sabia, eu não discernia a voz de Deus e a voz do diabo aqui. Não, eu vou, porque é o evangelho, eu tenho que pregar o evangelho. E vinha no coração: tu vai morrer, tua filha não vai, tu nem vai ver a tua filha casar. Eu falei: não vou mais. É o diabo. Aí o Deus: não, deixa de ser covarde. Eu não sou covarde, eu vou sim. Não, eu fiquei numa crise. E diante de Deus, eu achei que eu ia morrer. Eu fui apavorado. E o cara do meu lado: vamos. Aí eu cheguei lá, simples, entrei. Tudo bem, portaria? Eu quero ir na ala A. A ala A está fechada. A B está com procedimento. A C tem visita de sei que, já tem um ministro lá. A E. Claro, na D eu não vou, porque a D que foi o problema. E a mulher falou assim: só tem uma aberta, a D. Aí o Mateus: nossa, a D, vamos na D. E eu falei: nossa, não quero ir na D. E na hora eu senti: não, diante de Deus só tem a D. Ou é muito de Deus ou muito do diabo. Tá indo. Aí eu cheguei na frente da Aladê, um agente prisional que me conhece há muito tempo: pastor Telmo, você aqui hoje? Estou vindo há 7 anos. Não, é que eu ouvi falar que vão matar 2 religiosos hoje. Não, diante de Deus. Eu falei: o quê? Não, tô brincando, pastor. Não, gente, ele brincou comigo. Eu achei diante de Deus: não, vão me matar. E é o último recado de Deus para mim não entrar. Eu pensei: é o último recado, é Deus me livrando da morte. Do Águia Dourada passando, aquela rebelião, o pastor pego, tiraram a orelha dele, o nariz, e aquele negócio. Diante de Deus eu me apavorei. E aí quando ela fala assim: tu vai entrar aqui, ouvi falar que vão matar 2 religiosos. Aí o Mateus do meu lado: nossa, você é Marte, que legal. Eu falei: rapaz, é brincadeira. O Mateus estava todo empolgado. E eu estava apavorado. Eu entrei pelos cantos. Eu entrei assim, Não, tinha umas paredes. E o Zoca comigo: nossa, vamos lá. Para quem que a gente prega? Para quem? Falei: cala a boca, vem comigo. Vem comigo. Aí eu fui numa cela, entrei numa cela fechadinha. Falei: gente, só traz os crentes hoje. Faz o escudo de proteção. Orei igual o Marco Feliciano: coloca anjos a 5 quilômetros. E eu comecei, eu fiquei ali. Aí ele falou: não, pastor, não, aqui vai ter um procedimento agora específico para todo mundo ir para o pátio. Todo mundo, o mundo? É todo mundo. Foi todo mundo para o pátio. E eu fui para o canto do pátio. Fui num cantinho, falei: aqui no canto, estou vendo tudo. Peguei o violão, fiz o louvor de olho aberto, meu querido.
como é precioso. Aqui, ó. Poderoso Deus. Aí, resumindo, o Zocas também já deu um testemunho, porque eu era drogado, e ele começou a contar, e começou. De repente, fizemos um apelo. Diante de Deus. A gente foi por 7 anos lá, acho que foi. Foi o dia que mais pessoas se converteram. Era o diabo querendo perturbar a obra de Deus. Pode passar. Mais foto. Olha ali, vai. Olha lá, Jesus. Vai, passa rápido. Isso aqui era a igreja que nós tínhamos no bairro Renascer. Aqui em cima tinha uma vara que passava um gambá às 9h15. O nome do gambá era Frederico. A gente deu o nome para ele, 9h15. Pensa um gambá fiel. Não dava o dízimo, mas era fiel no culto. O gambá, Frederico, se você é Frederico, não quer dizer que você é só um apelido que a gente deu pro gambá. Esse lugar aqui, pode passar o próximo. Nós fazíamos sopão toda quarta-feira à noite. De 250 a 300 crianças comiam. Eu recebi uma irmã, uma moça que veio, se batizou em um dos últimos batismos. Ela procurou e falou assim: pastor, eu sou uma das meninas, e graças àquele sopão, era o único dia que eu e os meus irmãos dormíamos de barriga cheia. E aí você pensa, os frutos acabam. Quando você planta semente no reino de Deus, naquilo que Jesus manda, o fruto não acaba. Lembra do presídio? Foi liberado essa semana, Vivi, não sei se já compartilhou. Essa semana foi liberado. Nós vamos colocar 2 livros, Mulheres Improváveis, em cada cela de todos os presídios femininos do estado de Santa Catarina. Foi aberto pelo estado. Porque os frutos continuam. E nós estamos em contato para fazer isso no Brasil, em todas as penitenciárias do Brasil. Porque os frutos continuam. A gente colhe um dia. Pode passar. Essa foto aqui, nós tínhamos umas crianças que nós levávamos no Criciúma Shopping. Nós levávamos lá no Art Play, que é um lugar de brinquedo lá. As crianças brincavam, e depois nós íamos na Pizzadora, uma pizzaria que tinha ali anexo ao shopping. E nós levávamos as crianças do Renascer lá. Teve uma vez, Fabiano, foi tu que foi no banheiro com o menino? O menino, ele comeu pizza e foi no banheiro. Comeu pizza e foi no banheiro. Eu falei, deu uma ligeira. Ficou ruim pro menino. A Fabiano, vai lá ver. O menino ia lá no banheiro, vomitava para caber mais. Ele disse assim: eu não sei, a gente não come pizza. Eu queria comer mais, então eu vomitei para caber mais. Uma pizza. Irmãos, eu vou contar, é simples, mas é verdade. A provisão está dentro da visão. Quantas vezes nós ia contadinho o dinheiro, contadinho. Eu chegava no caixa, dava pago. Alguém passava e dizia: eu quero pagar para aquelas crianças lá. Eu fui abordado várias vezes no meio do shopping. Está aqui o dinheiro, não sei o que você faz com essas crianças, mas está aqui o dinheiro. Nunca faltou um centavo. Claro que eu nunca vou expor, mas tem meninos dessa época que congregam aqui. Pode passar. Isso aí era numa casa de recuperação. Pode passar. Passa rápido isso. Oh meu Deus, volta, não sei. Não sei qual é. Eu não sei para onde eu vou, né? Olha para mim, não olha para lá. E a imagem melhorou um pouquinho. Isso aqui, a Vivi uma vez teve uma visão, né? E no sonho, na visão que Deus deu para Vivi,
era pra gente ir ministrar com mulheres, com as filhas das crianças que se prostituíam num lugar aqui em Criciúma, que tinha um ambiente assim. E aí a Vivi teve uma visão, ela chegou pra mim: amor, eu tive um sonho. E no sonho eu vi uma menina de azul, um menino, bastante detalhes, né? E tem alguma zona de prostituição, um lugar assim aqui em Criciúma. Eu falei: não sei. Aqui é uma pegadinha, né? Aí, não, eu já ouvi falar. Aí levei, quando a gente subiu, aí ela começou: para, aquele carro, aquela casa, aquela criança, aquela menina, aquele vestido, aquela blusa, aquele varal, tudo estava no sonho dela. Era para estar lá. A gente começou a trabalhar com as crianças enquanto as mães trabalhavam. Duda acompanhou essa época de perto, né, Duda? E a gente... Isso aqui era um mercadinho que tinha. Aqui nós estávamos quebrando para inaugurar a igreja. Inauguramos com 17 pessoas. Cabia 18. Foi uma lotação no primeiro dia. E aqui eu lembro de uma vez, a gente começou a ministrar louvor, e a gente começou a cantar Poderoso Deus. Começou a cantar, né? A Vivi até contou essa história já, né, amor? Começou a cantar Poderoso Deus, Poderoso Deus, cantando no culto. E terminou o culto. A moça, a mulher que era líder de uma das casas lá de prostituição, veio: ô pastor, essa música que vocês cantaram do Poderoso aí, do Poderoso, como é que é o Poderoso? Onde é que canta? Quem canta? Eu falei: o Antônio Cirilo. Ela assim: onde é que vende? Eu falei: para aqui. Fui lá no Versalhes, porque não valia nada, mas CD tinha. Peguei o CD do Poderoso e entreguei na mão dela. Eu não sabia. A mulher foi lá no carro, era um Escort. Para quem não sabe, Escort é um carro. Era um carro, um Escort. O Zenzo e as Valentinas não sabem o que é isso. Era um carro. E aí ela abriu o porta-mala do carro. Agora tem gente aqui que vai virar nostalgia. 2 alto-falantes da Pioneer e Twitter da Selenium. Querido, isso aqui é nostalgia. Amplificador da Buster. O quê? Levantou o capô do Escort. Poderoso Deus, no meio da zona. De repente aquela música começou a crescer. E ela meteu o volume. A gente falou: meu Deus, de onde vem essa música? De onde vem isso? A gente olhou para o carro dela, ela estava lá com uma mão no cigarro e a outra segurando a lágrima. Ela dava uma puxada. E a graça de Deus, em 10 minutos, as boates fecharam. A presença de Deus tomou conta do lugar. Um desses cultos, terminou o culto, o dono chefe do tráfico, o dono do negócio lá, me abordou, estava meio bêbado. Pastor Telmo, pois não, vamos ali jogar uma sinuca na zona. Olha eu jogando sinuca com o traficante na zona. Que para alguém passa, não dá bom um testemunho. Vamos lá. Aí eu: não, vamos, tá bom, vamos. Joguei, ganhei a primeira, ganhei mesmo. Porque até ele brincou: tu não é crente? Eu falei: nem sempre fui. Ganhei, só que eu perdi a segunda, a terceira. Claro que eu também não sou bobo, né? Só que nesse intervalo eu estava ali sentado. E sentou uma moça, né, que estava ali naquele ambiente, esperando o próximo cliente. E na hora o Espírito Santo falou comigo: vira para ela, abre a tua boca e diz o que eu vou pedir para te dizer. E eu virei, perguntei o nome dela. E ela falou, eu falei: olha, Yara é o nome dela. Esse testemunho a gente já publicou e ela já veio aqui nos cultos. Você está morando em Criciúma, ou está morando no Rio Grande do Sul, mas ela veio aqui. E eu falei, ela falou: meu nome é Yara. Eu falei: Yara, o pai manda te dizer que tem saudade de você. Gente, ela era desviada de uma igreja de Porto Alegre. E ela começou a chorar e ela falou: eu não acredito que Deus me achou aqui. E a gente começou a orar por ela, pela Yara. Próxima foto. Esquece eu.
Esquece, por favor. Essa é Yara. 6 meses depois eu estava casando ela. Nós estávamos fazendo o casamento da Yara. Entrou de branco. Aquele dia Deus falou muito comigo. Deus falou assim: um dia a minha noiva pode estar suja hoje, mas eu vou limpar ela e ela vai casar comigo. Um dia a minha igreja pode estar contaminada hoje, mas eu vou limpar a minha igreja e eu vou casar com a minha noiva. Enquanto a Yara entrava, Deus falava comigo: tira isso, tira. Tem a próxima não, né? Isso, obrigado. Deu de susto. Quem está entendendo o que Deus está falando com a gente essa noite? Talvez você nunca vai numa zona de prostituição. Talvez você nunca vai fazer um sopão numa favela. Ou não, talvez você vai. Talvez você nunca vai batizar alguém dentro do presídio. Ou não, talvez você vai. Mas isso não importa. O que importa é que eu e você sejamos relevantes na vida de alguém. Porque Deus nos chamou para cuidar daquilo que Ele ama. E talvez o frentista do posto, o caixa do mercado, como eu falo sempre, e essa experiência do caixa do mercado é linda. Eu não sei se você, quem aqui consegue lembrar do prazer que tem quando a gente ajuda alguém? Não tem um prazer, não tem um negócio, dá até uma tremedeira assim, dá até um nervoso. Quando a gente vai abençoar alguém, não dá um negócio assim diferente? Olha que legal, a ciência já descobriu o que é. Quando a gente faz o bem para alguém, a gente libera um hormônio chamado citocina, que é o hormônio que a mulher libera quando ganha o bebê e tem o prazer, aquele momento pós-parto. Olha que coisa linda. Quando você faz o bem para alguém, libera citocina no seu corpo, um hormônio do prazer. Deus nos fez para isso. Deus nos produziu para fazer o bem, para ser bênção na vida de alguém. Aí você está no caixa do mercado, a mulher está assim, ó, cliente de aço. Olha a propaganda de graça. Cliente de aço, bota aí o senha, CPF. Aí já estava na fila, 9 da noite. Aí o Espírito Santo ela percebe ela. O marido deixou um mês, o filho está doente em casa, ela não sabe se chega de Uber ou se dá tempo de pegar o ônibus. É a última hora do trabalho dela, o salário não pagou a conta esse mês. E agora eu estou mais generoso. Antes era um bombom, agora eu estou comprando Ferrero Rocher ou Kinder Bueno. Eu pego o Ferrero Rocher, Dona Maria e a Fran empacotando. Termina. Deu tanto? Crédito ou débito? Crédito. Isso aqui é para a senhora, Dona Maria. Hã? Alguém me viu aqui? O que houve? Hã? Isso aqui é para você, isso aqui é para você, Fran. É para adoçar um pouquinho a noite de vocês. E aí como é que eu saio? Eu saio com o carrinho assim, ó. Eu saio ocitocinado. Porque dá um negócio bom, não dá um negócio bom? Tu sai assim, vou fazer mais alguém quer bombom? Mais alguém? A gente... Não, fala a verdade. Dá uma vontade. Não dá uma vontade. Não, dá vontade de comprar um saco e sair da rua. Por quê? Porque Deus te fez para ser assim. Deus te fez, Deus criou a gente para cuidar do órfão, da viúva. E aí você pensa, não, órfão, a viúva, nós abençoamos eles. Não, eles nos abençoam. Quem recebe isso? Eu encerro
compartilhando, quando Deus tocou isso no nosso coração, a gente abriu a nossa casa para receber a primeira menina que moraram com a gente. Já moraram 5. A primeira estava no culto anterior, a Graciela. Estava aqui, hoje psicóloga, tem livro escrito. Graciela foi a primeira que morou com a gente. Moraram 5 com a gente. Todas que moraram saíram casadas. Tem lá em casa uma unção do desencalho. É verdade, tem uma graça lá. Todas saíram casadas. A última demorou mais tempo, mas saiu também, casada. Todos saíram casados. Aí agora, 25 anos, né, de casado, eu falei: amor, deu. A senhora casou, a Bela está aí, vamos dar um tempo. Eu quero ter um pouquinho de privacidade. Irmãos, eu nunca andei sem camisa na minha casa. Eu queria um pouquinho de... Aí a gente, não, então tá bom, então deu. Passou um mês, ela, amor, foi. Sabe o órfão, né? O que tem o órfão? Sabe a fulana? Sabe que ela é órfã, né? Assim, não tem ninguém por ela, né? O que tu quer chegar nisso? Então, amor, sobrou a cama da Vitória. Eu falei: amor, deixa eu orar, por favor. Eu vou orar e abro a Bíblia. Eu sou o pai dos órfãos. Eu falei: tá bom. Fechou. Não precisa ser tão direto. Salmo 68, na lata. Eu falei: tá bom, pode chamar. Ela entra na nossa casa, 2 semanas depois, ela recebe o pedido de casamento. Não, é unção, eu tô falando, tem uma graça, vai casar ano que vem. A Lari tá aqui, a Lari vai casar. Não tá? A Lari vai casar ano que vem. O noivo tá aqui, cadê o noivo? Olha eu aqui. A Lari tá lá. A Lari. Trupicou no degrau, vai casar. A Lari é uma casa cheia, é uma bênção. Aí a Lari tá lá em casa, a Vivi chega: amor, sabe o órfão? Então, sabe a fulana? Eu não tenho onde ficar. E a gente tem um colchão sobrando lá no box. Tem mais outra lá já. Mas eu posso, sabe por que eu encerrei com esse testemunho? Porque teve uma delas que falou que o maior presente que nós demos para ela foi o modelo de uma família, nem foi o dinheiro. Sabe por que eu conto isso? Porque ter eles me protege. E se eu parar de fazer o que Jesus me chamou para fazer, eu vou me corromper, vou ficar arrogante, e eu posso cair no pecado de Sodoma. E daqui a pouco eu negociar valores, e negociar o púlpito, e negociar os princípios que Deus tem preservado nessa casa. Não distrai. Alguns aqui precisam voltar a fazer o que um dia faziam. Você se distraiu, alguma coisa te tirou do propósito. Volta para lá. Quando eu deixo de fazer o que Jesus pediu para mim fazer, eu corro o risco de fazer e o diabo me sugere. A igreja foi chamada para cuidar do perdido. Posso ouvir um amém? A igreja foi chamada para cuidar do perdido. Posso ouvir um amém? A igreja não foi chamada para pregar prosperidade, foi chamada para pregar eternidade. A igreja não pode se distrair, nem negociar. A igreja virou manobra para política, não pode. A igreja tem que ser inteligentemente política, mas não ser massa de manobra. Não podemos nos distrair. Temos que focar no que Jesus deu para nós. E eu creio, posso dar uma palavra de bênção aqui? O orfanato vai custar 4 milhões. Posso ouvir um amém? 10 milhões no mínimo para comprar um terreno, e a construção de uma igreja mais uns 80. Uns 94 milhões, tá tranquilo? Vou dar uma palavra para você. A gente, quando começar em cada coisa no seu tempo, no tempo de Deus, começando cada coisa, não vai faltar um centavo e nós vamos concluir tudo que tem que fazer. Porque não tem a ver com recurso, tem a ver com provisão. E a provisão vem por uma visão. Enquanto essa igreja não perder a visão, não vai faltar provisão.
Homens que estão aqui, homens, enquanto você não perder a visão de ser o provedor, de cuidar da sua esposa, da sua casa, seu sacerdote, não vai faltar provisão enquanto você tiver a visão. Você não vai olhar para uma menina mais novinha e olhar para sua esposa e pensar em trocar, porque você não vai se distrair como Sodoma. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Quem recebe essa palavra? Vamos ficar de pé. Queria que você fizesse uma oração simples aí com Jesus. Faz essa canção uma oração. Mas eu queria que você falasse com Deus agora. Jesus, onde é que o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Qual foi o lugar que eu tirei os olhos e não era para ter tirado? Qual foi o lugar que eu me perdi? Por que em algum momento eu me perdi? O que houve, Senhor? Ah, Jesus, ajuda a gente a voltar para o lugar correto, em nome de Jesus.